Essa mensagem é um Pai que é nosso. Mateus 7, versículo 7. Essa mensagem vai ser uma mensagem desatadora. Eu sei, apóstolo, que desatadora por quê, apóstolo? Porque desatar no âmbito de intimidade com Deus. Eu acredito, irmãos, que Deus te trouxe aqui hoje para romper no nível de intimidade com Ele. E eu sei que quando terminar essa pregação, pessoas vão ouvir a voz de Deus, pessoas vão estar imersos numa nuvem de intimidade com Deus. Aqueles que vão assistir a mensagem depois pela internet, assista até o final. Fique ligado, irmãos, para você não perder nada da mensagem, porque você vai ser desatado no nível de intimidade com Deus. Amém? Quem entende isso? Mateus 7, versículo 7 diz assim, Mateus 7, 7. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe e o que busca encontra. E ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que estás nos céus, dará bens ao que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhes também a vós, porque esta é a lei e os profetas. Eu sempre tive uma dificuldade, eu quero usar como introdução esse entendimento que Deus me trouxe uma libertação muito grande há uns anos atrás, quando eu estava lendo esse texto. Eu nunca compreendi muito bem quando Jesus ele usa 3 expressões bíblicas para nos ensinar a orar. Tanto Mateus como Lucas, os discípulos sedentos de querer conhecer Deus, porque Jesus estava apresentando Deus pela uma ótica diferente agora para os discípulos, não com uma estrutura religiosa. Então isso despertou no coração das pessoas conhecer Deus. Eu quero dizer para você, você que está aqui, líder de célula, líder de 12, se teu ensinamento não desperta o coração dos seus discípulos a querer conhecer Deus de uma forma especial, o seu ensinamento não está sendo totalmente bíblico. Porque toda a mensagem é para despertar no coração das pessoas o desejo de se aproximar de Deus, de querer conhecer Deus. Então as mensagens de Jesus deixavam as pessoas desejosas de querer conhecer Deus, de se aproximar de Deus. E aí, olha a pergunta dos discípulos: Senhor, nos ensina a orar, porque o Senhor está falando tão bem dele, o Senhor está querendo mostrar ele de uma forma que nós não conhecíamos. Nós conhecíamos um Deus de uma forma religiosa, e agora nós queremos conhecer, nos ensina a orar. E aí Jesus começa falando, olha, pede, e lhe será dado. Né? E ele ensina 3 formas de oração, e essas 3 formas que Jesus ensina, irmãos, me confrontou demais, porque foi estranho demais a forma em que Jesus ensinou. Você que está ouvindo agora, preste bem atenção para que não venha a ser deturpado o que vai ser ensinado agora. Para você não venha ter um entendimento errado, amém? Espera eu concluir para depois você entender o que eu estou querendo dizer. Jesus ensina os discípulos a orar em 3 ocasiões. Ele diz assim: peça e lhe será dado, bata e a porta lhe será aberta. Porque vocês, sendo um pai mau, sabe dar coisas boas aos filhos? Qual é o pai? Que o filho pedindo um peixe, lhe dará uma cobra, lhe dará um escorpião. Mas se vocês, é claro que não vai dar. Se vocês são maus, ele disse no sentido de, olha, se você tem uma natureza caída, é um homem que não é bom igual a eu, né? Ou igual a mim. Se você não tem o coração que eu tenho, você sabe dar coisas boas aos filhos, quanto mais o Pai que está no céu. E aí, entenda o seguinte, ele coloca numa seguinte questão. A segunda pergunta, a oração, eu vou explicar essa primeira depois que eu explicar a terceira. Tá? É uma confusão, não é? Mas Deus vai desatar o manto. Logo depois ele explica assim: peça e lhe será dado, bata e a porta será aberta. Porque qual o homem que
chegando na casa do seu amigo, de madrugada, lhe diz: amigo, me dê alguns pães, porque chegou uns amigos na minha casa e eu não tenho nada para dar para eles, e eu preciso de alguns pães. E o amigo, sem abrir a porta, de lá de dentro, ele responde: vai embora, porque já é tarde e a minha família já está dormindo. E aí Jesus continua dizendo, e esse homem insistir, certamente esse homem vai levantar e vai lhe dar o pão. Mesmo que ele não seja seu amigo, mas porque ele está lhe oportunando, ele vai levantar e vai dar. Eu falei: o que é isso, gente? Olha Jesus ensinando a orar. Depois a terceira foi a pior de todas no meu entendimento, que me trouxe mais crise ao meu coração. Quando Jesus diz assim: certa viúva, Lucas 18, chega diante do juiz e diz: julga minha causa. E o juiz não julgou a causa dela. E porque aquela viúva estava indo diversas vezes até aquele juiz pedindo: julga minha causa, o juiz, mesmo não sendo um juiz justo, sendo um juiz iníquo, ele disse: mesmo que eu não tema Deus, mesmo que eu seja um juiz iníquo, essa mulher já está me oportunando, já está me perturbando, então eu vou bater o martelo e dar a causa dela. Aí Jesus diz assim: faça você o mesmo. Insista, peça que lhe será dado. Então eu fiquei pensando nesses três modelos de oração. Um pai desnaturado que dá as coisas para o filho, mesmo sendo mal. Um amigo hostil que está dentro de casa e não quer me atender, mas só vai me atender porque eu estou atrapalhando a vida dele. Eu falei assim: gente, será que Deus é aquele pai desnaturado que só dá coisa para um quando quer e para o outro? Será que Deus é aquele que está dentro de casa e eu estou com as minhas orações perturbando ele de madrugada, né? Logo de madrugada, e ele não quer fazer para mim, mas só porque eu estou atrapalhando a vida dele, perturbando a vida dele, e ele vai fazer? E terceiro, Deus é um juiz iníquo, que eu estou ali perturbando ele e ele vai julgar minha causa, mesmo não sendo justo? Por que essa mensagem dá a entender e coloca Deus nessa condição de um pai desnaturado, ou de um juiz iníquo, ou de um amigo hostil, que age com hostilidade com a pessoa que vai pedir algo a ele? Eu falei: Deus, por que esses três modelos de oração? Por que isso? Como é que o Senhor poderia ensinar os discípulos a orar de tantas maneiras? E aí Deus me deu a resposta. Quantos querem saber? Davi, porque é isso que vocês pensam de mim quando eu demoro a responder a oração de vocês. Vocês acham que eu sou um pai desnaturado. Vocês acham que eu sou um juiz iníquo, que eu não sou justo, porque eu não respondi sua oração, ou eu não fiz alguma coisa na sua vida no tempo que você quer, você já começa a julgar o meu caráter, e você não me acha tão justo assim. Quando você vê que um filho morreu de alguém, ou que alguém tomou um tiro de bala perdida, ou você ficou desempregado, você acha: Deus não é tão justo assim. É assim que você me vê. E vocês também me veem como uma pessoa que age com hostilidade. Quando vocês começam a orar, a impressão que vocês têm é que vocês estão me atrapalhando, que vocês estão me incomodando. Então Jesus, irmãos, ele deu 3 exemplos baseados numa estrutura que nós criamos de Deus. Então ele disse o seguinte: olha, mas eu quero dizer uma resposta para as 3 orações. Não importa o que vocês pensem de mim, se eu sou desnaturado, se eu não sou tão justo assim, ou se eu ajo com hostilidade, não importa o que vocês pensam de mim. O que vocês pensam de mim não vai mudar quem eu sou. Só ore, seja obediente, porque eu vou responder tua oração indiferente do que você pensa de mim. Só que quando eu responder a sua oração, você vai ver que eu não sou nada disso que você pensou de mim. E aí, Deus me levou a uma estrutura de pensamento bíblico que diz: o que eu faço hoje, você não entende, mas amanhã entenderá. Quantos podem dar uma salva de palmas para esse Deus amoroso? Deus, irmãos, Ele é um pai que ama. Ninguém faz nada para o filho, porque o filho merece.
nós fazemos para o filho porque amamos. Deus não vai cumprir as promessas que Ele tem na sua vida porque você merece ou não merece. Deus vai cumprir as promessas que Ele tem na sua vida por causa do caráter dEle. Não tem nada a ver com você, tem a ver com o caráter dEle. Imagina só, toda vez que você erra, dá a impressão que Deus te coloca no fim da fila. Quem já pensou nisso aqui? Toda vez que eu erro com Deus, parece que eu vou começar tudo do zero e Deus vai me colocar no fim da fila. Irmãos, se toda vez que nós errarmos com o nosso Pai, que é Deus, Ele nos colocar no final da fila, irmão... Agora tu começa a entender que ele diz que os últimos serão os primeiros, né? Quando você erra e ele te coloca no final da fila e você se arrepende, ele vira a fila para cá e fala assim, o balcão de atendimento vai ser aqui, vai. Meu Deus, eu acabei de errar com ele, eu acabei veio pensamento, veio ira no meu coração, por que ele está fazendo isso na minha vida? Eu não mereço. Aí Deus diz, eu sei que você não merece mesmo não. Não tem nada a ver contigo, tem a ver com o meu caráter. Eu prometi, se você continua dentro de casa, continua sendo meu filho, mesmo não me agradando da maneira que gostaria de agradar, mas não tem a ver contigo, tem a ver comigo. Um filho, ele só deixa de ser filho, irmão, quando ele sai de casa. Se ele está dentro de casa, imagina só, tu tem um filho muito obediente, tem um filho desobediente. Esse aqui eu vou dar comida hoje, isso aqui eu não vou dar não. Imagina uma mãe fazendo isso? No Natal eu vou dar uma roupa, né? Talvez um presente, alguma coisa especial, esse filho deixe de receber. Mas comida, roupa, não vou dar, vai andar com a calça furada, você me desobedeceu ontem. Quem entende isso? Nenhuma mãe, nenhum pai vai fazer isso, irmãos, porque é pai. Agora imagina só, você é pai mau, sabe dar coisas boas para o filho. Imagina o Deus que é pai e ele é bom. Quem entende? Vamos dar outra salva de palmas para ele? Sabe o que é ser pai? Ser pai nos desacelera, irmão. O Jorge Lucas falou para mim assim, pai, eu quero tirar a habilitação de moto com 18 anos. Eu falei assim, não, filho, não faz isso não. Eu não vou deixar você tirar a carteira de moto com 18 anos. Você tira de carro, eu até pago para você. E se papai do céu me der condições, até um carro eu te dou de presente. Não tem problema. Mas moto eu só permito você tirar quando você tiver um filho. Porque quando o dia que tiver um filho, você vai desistir de comprar uma moto. Ou então, se você não se controlar e andar rápido, ou você tem uma coisa, eu não consigo andar devagar. Tu vai vender a moto. Ou então você se conscientiza e anda devagar. Porque, irmãos, quem é pai, a mente muda. Quem entende isso? Um filho nos desacelera. Um filho nos amansa, irmão. Você vem todo armado, o filho tá ali. E aí, igual a Ruth, ela olha e fala, você é fofinho. Acabou. O homem desmorona, tu ia brigar, acabou. Você é fofinho, papai. Irmãos, não tem, né? A gente se derrete, o filho nos amansa. Outro dia de madrugada, 2 horas da manhã, ela assistindo o vídeo, irmão. A internet acabou e ela ficou, mãe, eu só escutei a Natália falando, deixa eu dormir. E ela começou a chorar, eu falei assim, vem cá, Rutinha, fica aqui do lado do papai. Aí eu falei, Ruth, acabou a internet, bebê. Acabou a internet. Vamos dormir, já está tarde. Aí ela foi, tá bom. Falou assim mesmo, tá bom. Eu desliguei, abracei ela, e ela ficou olhando para mim no travesseiro, irmãos. Ela ficou olhando com a carinha para mim assim, ó. E eu olhando para ela, dando um beijinho no rosto dela assim. E ela olhando para mim. E aí veio um pensamento na mente dela, irmão. Ela falou assim para mim, pai, cadê seu papai? Quem te amava? Antes de eu responder, irmãos, ela respondeu, ela disse, cadê seu papai? Quem te amava? Ela associou o pai com amor, você está entendendo? Ela ficou olhando com o olhar vidrado para mim assim e perguntou. Irmãos, quando você entender que o olhar do pai está associado com um extremo amor, você vai olhar Deus com outro olhar. Quem está entendendo isso? Então dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. É muito lindo quando tu vê uma criança brincando de casinha, família.
Quando a criança está brincando ali de boneca, o papai ou a mamãe, ou seja, com a boneca, ou eles montam um personagem, você é o pai, você é a mãe, né? Eles montam aquilo ali. Sabe o que me impressiona? É que se uma criança, ela brinca com uma família de mentira, é porque ela aprecia a família de verdade. Quando a criança só quer brincar de tiro, de bomba, é complicado. Quem entende isso, irmão? Diga assim, fala a Deus! Eu quero dizer uma coisa para você que, durante muito tempo, quem entende que a Bíblia aqui, quem já ouviu falar que a Bíblia é um manual de instrução? Quem já ouviu? Poucas pessoas, né? Levanta a mão quem já ouviu falar que a Bíblia é um manual de instrução. A Bíblia é um manual, Deus fez o homem e deu um manual de instrução. E de fato, a Bíblia é de fato. Se você lê a Bíblia, você vai saber como conduzir a sua vida aqui nessa terra. Um manual de fato de instrução, do homem. Quando você compra um aparelho, tem um manual de instrução. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Quem aqui já leu o manual de instrução? Ninguém. Ou poucas pessoas. Quem compra um telefone novo e lê o manual de instrução? Ou uma geladeira ou uma televisão. É raro, né? É por isso que as pessoas têm dificuldade de ler a Bíblia, porque ninguém lê o manual de instrução. Então, quando nós acabarmos, mesmo sabendo que a Bíblia é um manual de instrução, quando nós acabarmos com essa nomenclatura de que a Bíblia é um manual de instrução, nós vamos tirar essa impressão chata que passa da Bíblia. Nós temos que entender que a Bíblia não é somente um manual de instrução. É um livro que conta uma história de amor. Não se tornou mais interessante? É um livro que conta a história de um amor de um pai que não aceitou de maneira alguma perder o coração dos seus filhos, e enviou profetas, enviou mensageiros, mandou carro de telemensagem, mandou balão, soltou balão. Ele fez de tudo para atrair a atenção dos filhos, e ao ponto de dar o seu próprio filho e dizer, vai lá e fala para eles, porque eles são meu filho. É a história de um amor de um pai que não poupou esforço nenhum para trazer os seus filhos de volta. Agora sim você pode dar só de palmas para o Senhor. É muito interessante que Jesus ele envia os discípulos para pregar. E quando os discípulos saem para pregar e eles voltam maravilhados, ele diz, Jesus, Senhor, olha, os demônios se submetem a nós, em teu nome nós pregamos e fizemos isso, curamos pessoas, expulsamos demônios. Jesus ficou ali impressionado com eles, né? Eles falaram. E aí de repente Jesus disse para eles assim, não fiquem impressionados, porque os espíritos se submetem a vocês, mas fiquem felizes, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Gente, isso é muito importante. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, não tem nada a ver com ser servo. Deus não está preocupado com o quanto Ele te usa, mas sim o quanto Ele te conhece. Porque, como disse uma frase uma vez de um pregador, se eu não me engano foi Charles Spurgeon, estou botando tudo na conta dele agora. Ele disse assim, ensine um homem a orar, no lugar de 100 homens a pregar. É melhor que ensine um homem a buscar intimidade com Deus, ensine um homem a orar, do que 100 homens a pregar. Porque um homem que ora, ele busca intimidade com Deus, ele conhece Deus, ele sabe, ele tem identidade de filho. Quem ora, tira tempo de oração, ele começa a ser ministrado na intimidade de filho. E aquele que se sente filho, ele nunca, eu repito, ele nunca vai calar nada, ninguém vai calar a voz de filho. Eu usei um exemplo aqui de manhã na escola de líder. Imagina que o teu pai seja dono de uma mercearia, ou de uma padaria, ou de um mercado. Você trabalha para os outros e ganha R$1.000 por mês, um salário mínimo. E aquele salário mínimo talvez não dê para você fazer muitas coisas ou realizar os seus sonhos, os seus projetos. Não é isso? Mas quando a padaria é do seu pai, você trabalha com muito mais satisfação.
Quando você sabe que o dono ali é o seu pai, que ele está gerando uma herança para você, e você está agradando o seu pai, você está colaborando para a obra do seu pai. Irmãos, quando você sabe que você é filho, você vai dar célula, você vai pregar com muito mais alegria. Porque, irmãos, uma pessoa que ora, uma pessoa que busca intimidade com Deus, ele vai pregar com muito mais brilho no olho. 100 homens que têm o dom de pregar, ele vai pregar como se fosse servo, exercendo um dom. Mas um filho prega como filho. E nada e nem ninguém para falar a mensagem do pai como filho. Quem entende isso? Agora sim você pode dar outra salva de palmas. Hein? Glória a Deus! É verdade. E isso, irmãos, me deixa maravilhoso. Porque tem um versículo na Bíblia que diz assim, ó, porque Deus espera Não, perdão. Existe um versículo, o apóstolo Paulo diz em Romanos que, porque a terra, quem? A terra espera ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. De quem? A terra espera, as coisas criadas, espera ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Não é dos servos, mas dos filhos. Porque eu falei hoje de manhã também na escola de líder, quem não veio, que Deus, ele disse em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face, eu perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Por que Deus tem interesse de sarar a terra? Qual o interesse que Deus tem de sarar a terra? Se nós vamos morar eternamente no céu, qual o interesse de sarar a terra? Para entregar para os filhos dele. Ele quer limpar o território, porque Deus não vai te dar nada que seja ferido, ou maculado, ou em pecado. Se Ele quer santificar coisas que não são eternas, mas Ele entende, olha, a terra, essa terra não é eterna. O carro não é eterno. O terreno, a casa que eu vou dar para ele não é eterno. Mas o meu filho, ele me aceitou, ele é eterno comigo. Enquanto ele estiver na terra, ele vai andar e vai possuir coisas que sejam santificadas. Porque é meu filho. Não vai passar a ser filho quando estiver no céu, mas você já é filho. Então ele disse, olha, quando você pede perdão pelos pecados, você ganha filhos para mim. Quantas mais pessoas se convertem e se arrependem do pecado, mais a terra é santificada. Porque o que santifica a terra é o povo que anda sobre a terra. O que amaldiçoa a terra é o povo que anda sobre a terra. Então, quando você prega o evangelho como filho, quanto mais pessoas se convertem e se tornam filho, a terra agradece, porque ela já está aguardando ardentemente a manifestação dos filhos. Quantos são filhos aqui? Digo amém. O que você chama de silêncio de Deus, Deus chama de falta de intimidade. Deus não quer ficar quieto, irmãos. Deus quer falar. Deus quer se relacionar. Ele deu o filho dele para nos conectar novamente com ele. Deus quer falar. Aliás, Deus está ansioso para falar. E ele está falando. E você que não está ouvindo. Então, o que você chama de silêncio de Deus, Deus chama de falta de intimidade. É como se a intimidade com o Pai é como se fosse um quarto decorado. Um quarto muito bonito, todo decorado por dentro. Você tem direito de entrar e ver aquele quarto, mas você fica perguntando pelas pessoas que entraram, como é que é lá dentro? Como que é lá dentro? E aí as pessoas vão falando mais ou menos como que é, e você fica do lado de fora, mesmo tendo direito de entrar, mas você não entra. E você pergunta para as pessoas lá dentro, como é que é? As pessoas que saíram, como é que é lá dentro? E você começa a criar na sua mente uma ideia de como deve ser lá dentro. A intimidade é isso. A intimidade é para aqueles que guardam, aqueles que amam a Deus. Quantos entenderam isso? Quantos querem entrar nesse quarto e começarem a ter intimidade com Deus e começar a ver de fato como é? Porque quando você, irmãos, entra na intimidade com o Pai revela quem você é. Irmãos, existem 3 pessoas em nós, sabia disso? Em nós, existem 3 pessoas. Aquela que eu acho que sou, aquela que as pessoas pensam que sou,
e aquela que Deus tem certeza que eu sou. Você acha, as pessoas pensam e Deus tem certeza. Então por que eu vou ficar me consultando quem eu sou? Porque enganoso é o coração do homem. Deus diz, você nasceu para ser campeão, para ser vencedor, você nasceu para conquistar, você nasceu para ser um empresário, você nasceu para ser um pastor, você nasceu para ser uma pastora, você nasceu para ser uma mulher conquistadora. E aí, ao mesmo tempo, você pensa, aí Deus ministra o teu coração, aí você pensa, não, eu acho que eu não sou, eu sou muito fraco, não dá para mim, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, eu nem falo tão bonito igual o fulano, o Beltrano, o Ciclano, eu não sou. E aí, então, na verdade, você não tem nem certeza de fato de quem você é. Você acha que você é. E as pessoas olham para nós, elas têm uma ideia de quem nós somos, e elas pensam alguma coisa de nós, elas não têm certeza. Então o único que tem certeza de quem nós somos é Deus. Então quando você não busca intimidade com Deus, você nunca vai ouvir dele quem você é. É por isso que as pessoas andam tão inseguras, por falta de intimidade. Porque quando você entra no lugar secreto, irmãos, eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar sem camisa. Claro, um crente não anda sem camisa no meio da rua. Mas nem dentro da minha casa eu não gosto de ficar sem camisa perto de ninguém. Não é só uma mulher, até mesmo com discípulo homens, eu não gosto de ficar sem camisa. Até porque para não constranger o discípulo, né? Brincadeira. Brincadeira. A voz está rindo, né? A forminha de bola, tô ficando assim, é unção. Eu não gosto de ficar sem camisa perto de discípulo, mas eu não tenho problema nenhum de ficar sem camisa perto da apóstola, dentro do nosso quarto. Quem entende isso? Quando você tem intimidade, você não se sente constrangido de se expor para a pessoa certa. A intimidade é isso. Quando você entra no quarto, você se expõe para Deus. Irmãos, eu quero te dizer um negócio. Para de se expor na internet. Quando você parar de se expor na internet e você se expor no lugar seguro, porque o lugar secreto, quando está só eu e Deus, ali é um ambiente seguro para eu me expor. Quando você se expõe a Deus no lugar seguro, há cura na sua vida. Quantos querem ser curados? Busque intimidade com Deus. Agora sim, você pode, né? Clap your hands. Aleluia! Glória a Deus! Sabe o que eu acho impressionante? Que quando Jesus chama Pedro para ser pescador de homens, Jesus não chamou Pedro, meu amado, para ser um pescador de pessoas, tirar de uma religião e trazer para outra, ou trazer as pessoas do mundo para dentro da igreja. Não é isso, nunca foi isso. Quando Jesus chama Pedro para ser pescador de homens, Jesus está dizendo, você, Pedro, vai pescar o homem que está dentro de cada homem. Eu vou te usar para poder mostrar para as pessoas quem eles são. Você vai ser um camarada, Pedro, que tu vai despertar propósito na vida desses homens. Quem andar contigo vai conhecer. Eu vou te usar para você ensinar as pessoas quem verdadeiramente elas são. Quem está entendendo isso? Isso é o discipulado, irmãos. Quando você ganha uma alma, não é trazer uma pessoa para a igreja, não é trazer para uma estrutura religiosa. O discipulado é olhar no olho e dizer assim, eu estou conseguindo, Deus está me revelando. Quem é líder aqui, diga amém. Os líderes, eles dizem assim, olha, eu estou vendo em você o que você não está vendo. Deus me revelou o que está dentro de você. Eu estou pescando você de dentro de você. É uma vida com propósito. Agora sim você pode essa... Aleluia! Mas sabe por quê, meu amado? Quem mandou largar a rede? Agora, só no sapatinho. Ei, quem mandou você largar? Alto no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Ei, Deus vai te honrar. Não é isso. Quem mandou largar a rede? Agora eu vou te falar. Quem mandou largar a rede foi aquele lá do alto, o nome dele é Jeová. Jesus disse, larga a rede, irmão. Pronto, quem mandou largar a rede? Jesus disse, larga a rede. Foi Jesus que mandou, pronto, eu respondi a música, tá? Jesus disse, larga a rede, porque eu te farei. Gostou do miudinho?
Olha para o teu irmão e diz: Jesus mandou você largar a rede. A palavra net é rede em inglês. Take your net up. Ou pick up. Tomar, levantar a sua rede. Net, sua net. Take your net up. Net, rede. Internet é uma redes interligadas. Agora, irmãos, Deus está dizendo para você assim, ó, larga a rede, larga o Instagram. Quem mandou largar a rede? Larga o seu Instagram. Volta para dentro do quarto. Deus mandou você largar a rede. Sabe o que está acontecendo hoje? Jesus está dizendo assim, larga a rede, não para pescar outros, mas para eu pescar o homem que está dentro de você. Você está perdido porque você não largou a rede. O mais interessante, irmãos, existe dois homens que se perdem na vida. Aqueles que não largam a rede e aqueles que não largam a janela. Davi, ele se perdeu e ele pecou quando ele começou a olhar para a janela. Enquanto ele estava guerreando, enquanto ele estava fazendo a obra de Deus, ele não pecou. Ele estava escrevendo o salmo e estava guerreando. Mas quando ele parou para olhar para a janela, ele viu o que não era para ver e ele pecou. Sabe o que é janela em inglês? Olha para o teu irmão e diga assim, Windows. Então, irmãos, eu tenho dois motivos para você largar a rede e largar a janela. Larga a internet um pouco e larga o Windows. Porque até hoje tem gente vendo Betseba pela janela. Tu sabia disso? A Betseba aparece assim, ó, na barra de ferramenta do Facebook. Clica aqui e você vai gostar. O Urias está trabalhando. A Betseba, pelo Windows, ela te chama no privado e diz, oi? Você está entendendo? Cuidado com a janela. A janela de Davi era uma. A tua janela hoje é o Windows, janela. Na verdade, Windows, janelas. Tá? Quem quer largar a rede hoje, dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. O que, na verdade, está faltando para nós hoje é largarmos um pouco a rede social e entrarmos para o lugar secreto, para Deus revelar quem nós somos. Deus não revelou para você quem você é, porque Ele tem certeza de quem você é. Se você tem dúvida de quem você é porque você não tem intimidade com Ele. Você não largou a rede. Pedro só conheceu quem ele era quando ele largou a internet. Quando ele largou a rede. É como se Jesus estivesse dizendo para Pedro, Pedro, larga a rede social um pouquinho e me segue. E ele começou a andar com Jesus. E como ele começou a andar com Jesus, a intimidade com Jesus revelou quem ele era. Sabe, irmãos, quando nós entramos no lugar secreto, quando nós entramos no lugar seguro, nós somos afetados pelo nosso Pai. A palavra nos afeta. Sabe o que é afetar? É sentir o Evangelho. Paramos de ser portadores do Evangelho, comunicadores do Evangelho, e passamos a ser afetados pelo Evangelho. Sabe o que é um atravessador? Um atravessador é uma pessoa que não recebe nada e não tem nada para dar. É aquela pessoa que pega aqui, atravessa para outra pessoa, ele até ganha dinheiro com isso, mas um dá, o outro recebe e ele só atravessa, ele só transmite. Ele não tem para dar e ele nem recebe, ele é um atravessador. E hoje está acontecendo isso no Evangelho. Está acontecendo no Evangelho pessoas que elas só leem a Bíblia para poder tirar sermão. A Bíblia deixou de ser um livro de sabedoria para eles e passou a ser um livro de sermão. Ele começa a ler ali, que palavra que eu vou dar hoje, e começa a folhear a Bíblia para achar uma palavra, mas a Bíblia não afeta mais a vida deles, não tem uma transformação na vida deles. Não é um livro de sabedoria para revelar a ele quem ele é. É como a Bíblia tem que ser um espelho que revela quem eu sou. A Bíblia tem muito mais a ver em revelar. A Bíblia não se revela, a Bíblia nos revela. Quando nós lemos a Bíblia nos revela. Ela revela que nós ainda temos pecado. Ela revela que ainda não somos o pai que nós deveríamos ser. Ela revela que nós não somos tão bons como nós pensamos ser. Quando nós lemos a Bíblia nos revela. Sabe, Deus disse assim para Ezequiel: Ezequiel, come o livro. E Ezequiel come o rolo é a palavra de Deus. Ele disse, coma, agora vá lá e pregue para o povo e diz, assim diz o Senhor. Por que Deus mandou Ezequiel comer o rolo?
É como se Deus estivesse dizendo para Ezequiel o seguinte: Ezequiel, antes de você pregar para outros, você tem que comer primeiro. Sabe, porque assim você vai afetar muito mais as pessoas, porque você foi afetado por aquilo que você quer afetar as pessoas. Sabe, você tem que interiorizar a mensagem antes de querer ir pregar. A mensagem tem que fazer algo em você, tem que te tornar um pai melhor antes de você ensinar as pessoas a ser um pai melhor. A Bíblia, a mensagem, ela tem que transformar a sua vida em seu marido melhor antes de você ensinar as pessoas a ser um marido melhor. Antes de você querer ensinar as pessoas a ser um cristão melhor, a mensagem, a palavra, ela tem que te afetar, e te tornar um cristão melhor. Tem um jogador de basquete americano, o nome dele é Magic Johnson. Ele é portador da AIDS desde que eu era garoto. Quando ele se aposentou do basquete, eu era adolescente. Ele se aposentou porque descobriram que ele era aidético e ele não poderia jogar, porque tem muito contato. E aí ele se aposentou por causa disso. Ele era um dos maiores jogadores de basquete da história, Magic Johnson. O nome dele não é Magic Johnson, né? O nome dele é Johnson. Magic é mágico em inglês, né? O mágico. Porque ele jogava muito. E ele era portador da AIDS. Ele não era aidético, ele era portador. Qual é a diferença, apóstolo? A AIDS não mata ele. Não, ele não toma um remédio, ele não toma um coquetel, ele não toma nada, ele só porta. Qualquer pessoa que entra em contato com ele, essa pessoa é afetada, mas ele não. Ele não morre daquilo, ele só transmite. E hoje, irmãos, existe, mal comparando, os cristãos hoje, que eles levam as pessoas à morte desse mundo, conduzem as pessoas ao novo nascimento, mas eles mesmos não são transformados. Eles são portadores da palavra, mas a palavra não afeta ele, mas ele afeta as pessoas que ouvem eles. Eles são agentes de transformação de vida, mas eles não têm a vida transformada. Que evangelho é esse? Quem está entendendo? Então você, antes de mostrar às pessoas quem Deus é, conheça quem Deus é, e Deus vai revelar quem você é, e Ele vai te chamar de pai, mas isso, irmão, só é construído no lugar secreto. Isso é construído no lugar seguro, no lugar da intimidade. Quando você fecha a porta do quarto, ou tu vai para o monte, fecha, porta, minha casa não tem porta, irmão, não tem nada, isso é uma metáfora, tá? A porta do quarto não é o teu quarto, é o lugar que você está sozinho, você e ele. Pode ser no quintal, pode ser na laje, pode ser no monte, pode ser no campo ali, pode ser na rua, mas você tirar um momento só você e ele. Esse é o lugar secreto. Quem está entendendo isso? Quantos querem ser revelados no lugar secreto? E você fala: Senhor, me revela quem tu és. Deus fala: não, eu não vou revelar quem eu sou, eu vou revelar quem você é. Eu vou levantar Pedros para revelar quem você é. Anda com pessoas que têm intimidade comigo, que essa intimidade vai revelar quem você é. E quando revelar quem você é, você não vai se confundir mais com o que dizem de você. Meu Deus, demorou demais. Diga assim: louvado seja o nome do Senhor. Diga glória a Deus. Amém. Eu quero dar 2 exemplos de pai aqui, que vai te impressionar muito. Davi foi um homem muito orgulhoso, um homem muito focado. Davi amava Deus e ninguém tem dúvida disso, amém? Ele foi um homem chamado segundo o coração de Deus, né? Já vi pessoas falando assim, diz que Deus tem 2 corações, né? Davi era o segundo coração de Deus. Não, irmãos, ele era segundo, ele andava segundo a vontade de Deus, né? Ele era segundo o coração de Deus, ele não era o segundo coração. Até o óbvio precisa ser explicado, não é isso? Ninguém tem dúvida os salmos que ele escreveu, a vida que ele levou, mas uma coisa é inegável: Davi foi um péssimo marido, um péssimo pai. Até os defeitos de pessoas que nos inspiram em alguma área nos ajudam a construir um ser humano melhor. Davi não viu um filho estuprando o outro, onde ele estava. Mas ele era um expansivo, ele expandia território, ele era o filho que ele mais amava, não é isso? Ele não deu atenção. Um filho mata o outro irmão, ele passa a cabeça na mão do outro filho. E aí ele cria uma injustiça dentro de casa, era uma pessoa que ele não teve sabedoria para lidar com a sua família. Colocar cada um no seu lugar, orientar cada um. Mas ele foi um grande homem, adorador, ele foi um grande homem, expandiu, ele amava a Deus, porém, irmãos, nenhum sucesso vale o fracasso da sua família.
E aí o filho que ele mais amava envergonhou o nome dele. E aí um dia Joabe persegue o filho dele, que o filho dele divide o reino dele. E aí Joabe vai lá e começa a perseguir, e tem aquela confusão toda. E Joabe mata o filho dele, Absalão, que era o filho que deixou... A Bíblia deixa bem claro que ele era o filho que Davi mais amava. Irmãos, se a Bíblia deixa bem claro que aquele ali era o filho que ele mais amava, as pessoas já estão fazendo uma leitura do que você já expôs para todo mundo. E agora ele tem que se alegrar com a morte do filho que ele mais amava. E aí quando Joabe diz, conseguimos, matamos seu inimigo, e ele sabia que o inimigo dele agora era o filho que ele mais amava. Diz, matamos ele. E ele começa a chorar. E aí ele ouve Joabe dizendo assim, tu está chorando? Vai lá agora e honra os teus soldados, porque eles estão querendo ouvir de você uma palavra de honraria. Ele conseguiu matar seu inimigo, e Davi teve que enxugar as lágrimas e agradecer os homens por ter matado o filho dele. Ele foi lá e fez um discurso e disse, muito obrigado, porque vocês mataram meu filho e me livrou dessa vergonha. Sabe qual é a diferença de Jó para Davi? A diferença de Jó para Davi é que quando os filhos de Jó morreram, Jó disse, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó estava em paz com ele mesmo, foi uma questão de consciência. Jó levantava de madrugada todos os dias para orar pelos seus filhos, diz a Bíblia. E ele dizia assim, Deus, eu estou ofertando esse sacrifício para o Senhor. Se caso meus filhos tenham pecado diante do Senhor... Jó levantava de madrugada, sacrificava pelo filho, fazia tudo pelos filhos. No dia que o filho morreu, ele disse, Deus fez a vontade dele, glória a Deus. Ele não teve crise de consciência, sabe por quê? Ele foi um excelente pai. Davi ficou Absalão. A Bíblia diz que Davi ficou, Absalão, Absalão, meu filho, Absalão, meu filho, Absalão, meu filho. Joabe, quase, eu imagino Joabe agarrando o nome dele e disse, oh! E Davi assim para ele, para! O nome disso é crise de consciência. Tu perdeu teu filho porque tu foi um péssimo pai. Quando você é um excelente pai, dá o teu melhor para o teu filho, você ensina o teu filho, você ama, e se amanhã ele se perder, que eu acredito que isso não vai acontecer, mas se perder, você vai estar em paz, porque tu foi o melhor pai possível, tu foi amoroso, tu deu atenção, tu foi o melhor, não vai ter crise de consciência. Essa foi a diferença de Davi para Jó. Não parece muita frieza do coração de Jó quando disse, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor? E ele não perdeu um não, ele perdeu 10 de uma vez só. É a pessoa estar seguro de quem ele é. Quando você se conhece e sabe quem você é, você não é atacado com crise de consciência. A Bíblia diz, obrigado meu filho, obrigado, tá? A Bíblia diz que Jesus, ele pergunta, Pai, me glorifica, e Deus diz assim, eu já te glorifiquei uma vez e te glorificarei outra vez. Entenda o seguinte, eu quero que você entenda que Deus, ele não glorificou Jesus quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, não. Ele já era glorificado no céu e na terra. Deus, ele enviou o seu filho glorificado e seu filho, seu único filho, para estar aqui nessa terra, para caminhar conosco. Sabe para quê? Para nos ensinar quem nós somos. Ele fez questão de se fazer homem. Porque se fosse só para fazer propiciação de pecado, se fosse só para fazer trabalho de serviço vicário, se fosse só para nos resgatar e nos redimir, ele viria com 30 anos somente, com 33 morreria e pronto. Mas ele andou conosco e habitou conosco. Nada melhor do que o Filho de Deus para nos ensinar a ser filho. Jesus quebrou uma ruptura religiosa. Jesus quebrou uma ruptura religiosa. Gente, olha só que tremendo isso. Ele desceu do céu, andou conosco para nos ensinar quem nós somos.
Andar com Jesus é ter intimidade com Ele, irmãos. Tenta entender o físico e a metáfora da situação. Andar com Jesus ali, largar a rede, andar com Jesus é ter intimidade, é comer com Jesus, é andar com Jesus, é trabalhar com Jesus. Apóstolo, mas que pena que eu não posso fazer isso hoje, trabalhar com Jesus, andar com Jesus. É claro que tu pode, é isso que eu quero que você entenda. Até mais do que Pedro, porque ele estava andando com Jesus, mas Jesus estava limitado no corpo físico, agora Jesus não tem mais limite físico. Então você pode chamar Jesus para o quarto, pode chamar Jesus para qualquer lá, e Jesus está contigo o tempo todo. E a intimidade com Jesus vai revelar quem você é verdadeiramente, não o que dizem de você, não o que pensam de você, não o que você acha de você, mas revelar com certeza quem você é. E aí, Jesus, ele quebra, ele traz uma ruptura religiosa, e ele diz assim para os discípulos, ele diz assim: o Pai é nosso, o pão é nosso. Uau! Gente, sente a profundidade disso. Sente a profundidade disso. Ele é o Filho único de Deus. Ele é o único. Ele deixou de ser o único. E ele veio como homem e começou a andar nessa terra. E ele olha no olho de homens que se acham servos de Deus, que não ousavam falar. Ele foi crucificado. Sabe por que ele foi crucificado? Porque ele disse: eu sou filho de Deus. E o sacerdote fala: blasfêmia! Tu é homem e se faz filho de Deus. Ele foi crucificado por se chamar do filho de Deus. E aí o filho de Deus, o filho único de Deus, ele vem aqui na terra e ele diz assim agora: olha, o Pai é nosso. O pão é nosso. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? É nosso. Ele não disse: só é meu e eu vou dividir com vocês. Ele disse: é nosso, o Pai é nosso, o pão é nosso. Eu vim mostrar para vocês uma nova perspectiva. Eu vim revelar quem vocês são. Vocês são filhos de Deus, porque todos que receberam, a saber, creram em seu nome, receberam o poder de falar em línguas, receberam o poder de curar. O maior poder não é curar ninguém, o maior poder não é profetizar, o maior poder não é interpretação de línguas, o maior poder não é ciência e conhecimento, o maior poder é o poder de ser feito filho de Deus. E todos que o conheceram e creram no seu nome, a saber, creram no seu nome, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. E nós queremos impressionar as pessoas com a nossa espiritualidade. Eu pensava que esse pastor pregava muito. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Recebe, 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 recebe. Aí você, nossa, pregador, até a voz dele é voz de fogo, nossa. Mas ele fala assim, né? Parece que está conversando, nem parece que pregou. É, irmão, é porque eu não sou pregador, eu sou filho. O pastor Ramalho, ele é locutor, e ele trabalhava no mercado e ficava: promoção leite, R$ 4,50. Venha, 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 que você está na promoção. Nós temos também, a sardinha está fresquinha. Ela está fresquinha e você pode vir, vem ver, porque a promoção é só hoje, vai acabar. Ei, está gostando? Ei, menininha, como é que está? Que alegria! Hoje é dia, que dia maravilhoso! Hoje é dia de promoção aqui no Super Compras. O Robson está avisando. Vai acabar a cebola R$ 2,99. Calma, que tem para todo mundo hoje. Imagina ele falando com a pastora Elaine. Pastora Elaine, bota o baby doll. Eu estou te guardando no quarto da intimidade. Ele fala assim, pastor? Não, né? Porque ele tem intimidade. Lá no mercado ele é funcionário, no quarto ele é teu marido. Tem gente que sobe no púlpito e prega: quero que o Senhor desceu da sua glória e falou: eu
amansa aquilo outro. Não tenho nada contra. Eu prego assim, porque eu sou filho. Eu não sou servo, eu sou filho. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. O pastor Ramalho está pensando assim, vou até arrumar uma vaga para ele lá. Sabe por que a comparação é terrível? Sabe por que existe a comparação? Nós comparamos pessoas quando nós não temos intimidade. Quando nós estamos num lugar seguro, nós temos o costume de reparar. Quem entende? Irmãos, eu não estou criticando quem prega assim, não. É uma questão de oratória também, amém? Cada um no seu cada um, tá? Mas entenda o seguinte: a comparação é falta de conhecer você mesmo. Mas tu não conhece porque Deus não te mostrou. Deus não te mostrou porque você não tem intimidade. E aí você começa a comparar. Você olha para o lado e diz, Deus, e tu começa a dizer assim: tem uma coisa de errado. Quando você olha para aquilo que Deus acrescentou, depositou na vida do teu irmão, você diz, tem alguma coisa de errado. Se eu tivesse me feito, eu teria feito melhor, do que o Senhor me fez. Porque o Senhor deu para o meu irmão o que está me faltando. Eu estou incompleto. Ele tem o que falta em mim. O Senhor não me fez da maneira que deveria fazer. Irmãos, Deus te fez completo. Quem está entendendo? Deus te fez completo. É você que não está conseguindo se ver da maneira que Deus te vê. Você acha que você é. Você não tem certeza. Isso é falta de intimidade. Porque no dia que tu buscar intimidade com Deus, quem sabe quem é, não se confunde com o que dizem de você. Você não fica discutindo na rede social. Você não fica postando coisa que se expõe. E você não tira a blusa na rede social, né? Cada vez que você fala um problema na rede social, você tira uma roupa. Tira uma blusa, tira o sutiã, tira uma partinha. Daqui a pouco você está totalmente nu na rede social. E as pessoas dizem assim, nossa, que alma que essa mulher tem. Que alma que esse homem tem. Expondo a alma ali. Irmãos, expõe a tua alma no lugar secreto. Quem quer hoje expor o seu coração no lugar secreto? Diga amém. Quantos estão entendendo quem Deus é? Eu fico imaginando Jesus chegando perto de Pedro e revelando quem Pedro é. Ele chama Pedro e o coloca na beira da fogueira e diz, Simão Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Simão Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. E aí Jesus pergunta pela terceira vez, Simão Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Ele, Senhor, a Bíblia diz que ele ficou constrangido por Jesus ter perguntado a terceira vez. Ele disse, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus estava querendo fazer ali, ele disse, olha, eu vou te resgatar, Simão. Porque quando você me negou, você criou uma imagem de você que você não é. Só o fato de você ter errado comigo, você está pensando, eu não sou digno, eu neguei. Você está se acusando pelo pecado. No dia que você saiu da igreja, no dia que você me abandonou, você fica ali preso no erro que tu cometeu. Mas eu vim aqui para dizer o seguinte, você não é o que você acha que é. Você é o que eu tenho certeza que você é. Você me ama, mesmo que você pecou. Mas eu pequei, eu te afastei do Senhor, eu sei. Mas eu vim aqui para sentar numa roda de intimidade contigo. Mas por que Pedro? Por que Jesus revelou Pedro quem verdadeiramente ele era? Por quê? Porque ele parou para sentar com Jesus, ele teve um momento com Jesus. Deus nunca vai resgatar
dentro de você quem você é se você não tirar um momento com Ele. Nunca. O Evangelho não é uma religião, é uma história de amor. De um pai que enviou o seu filho para resgatar o coração dos seus filhos. De um pai que não aceitou ter perdido o coração do filho. Nem que eu tenha que dar meu único filho. Quem entende isso? É uma história de amor. Ministério de Louvor, pode ir. Eu quero dar um exemplo aqui. Um ateu, um homem ateu, ele não crê em Deus. O ateu, ele não crê em nada, não é só em Deus. Ele não acredita que existem coisas espirituais, nem demônio, nem nada. Não é que ele não crê em Deus. Ele não crê em nada espiritual. E esse homem é um dos maiores ateus dos Estados Unidos. Ele até combatia cristãos. E um dia ele teve um acidente de carro. E ele se converteu, esse homem. Ele teve um acidente de carro, mas um acidente de carro tão violento que o carro dele virou um papel. Mas virou um papel mesmo embolado. E ele só teve um arranhão. E ele ali teve certeza que Deus existia. Porque fisicamente não teria como ele sobreviver. O carro virou um papel amassado. E ele sobreviveu. Ele disse que no mínimo se eu sobrevivesse era para estar todo moído, quebrado. Mas eu não, era para ter morrido. Não tem como não morrer. Ele estava em alta velocidade. E ele disse, Deus existe. E ele começou, ele disse, mas eu quero procurar, eu quero saber qual é o Deus. Agora eu sei que Deus existe, eu quero saber quem foi esse Deus que me livrou. Ele começou a ler todos os livros orientais, do hinduísmo ao budismo, todos. E ele não teve a resposta. E um amigo dele disse, você já leu a Bíblia? Ele disse, a Bíblia também é um livro oriental, é uma religião oriental. Lê a Bíblia. Ele disse, não, a Bíblia eu tenho dificuldade de ler. Eu conheci muitos cristãos que a vida deles me revelava um Deus falso. Eu já não preciso de ler. Falta de testemunho, né? Ele não, escuta, leia a Bíblia. Você não está procurando? Leia. E depois de ler a Bíblia, ele se converteu. Mas por que ele se converteu ao cristianismo? Porque ele disse, olha, eu entendi que essa Bíblia, o cristianismo, é a religião correta. Entre aspas, não é religião. Como é que você chegou a esse consenso se você estudou mais de 1000 rituais religiosos entre várias religiões? Ele disse, porque o cristianismo é o único que apresenta um Deus que vem atrás do homem. Todas as outras religiões, o homem tem que fazer alguma coisa para chegar até Deus. Ele faz alguma coisa para ele ter direito de chegar até Deus. Mas o cristianismo apresenta um Deus que vem atrás do homem. E eu não estava procurando Deus e Ele foi atrás de mim e me resgatou. Então, o Deus da Bíblia é o Deus que me resgatou naquele dia. Porque eu não estava procurando Ele e Ele me resgatou. O Deus da Bíblia é o único Deus que é o único Deus, primeiramente. Os outros são deuses falsos. Mas o nosso Deus é o único que vem atrás de nós, humildemente, mesmo sendo todo poderoso, nos pedir para voltar para Ele com simplicidade, amor, mesmo quando nós erramos. Ele que vem atrás de nós. Como um pai que não aceita o não do filho e diz, eu vou insistir contigo, até o dia que eu não vou poder mais insistir e vou ter que executar a minha justiça. Vou ter que executar com muito pesar no coração, porque além de amor, eu também sou justo. Mas enquanto você estiver respirando, eu vou tentar trazer você para mim. Quem pode dar uma salva de palmas para esse pai? Se coloque de pé nesse momento.